Hoje eu quero bater um papo aqui com você, mas antes, deixa eu fazer um chá que eu já volto. Há um certo tempo eu venho pensando em diversos assuntos que eu poderia tratar por aqui, mas eu pensava que ninguém teria interesse em escutá-lo. Mas eu acho que talvez alguém se interesse por esse assunto e talvez alguém ache interessante me ouvir falar, então eu estou fazendo esse vídeo. É o meu primeiro vídeo bate-papo assim com vocês, estilo meio podcast, então eu espero que vocês gostem. Bom, o que acontece, né? Meu microfone não é profissional ainda, então eu estou utilizando meu iPhone, por isso que eu estou segurando o meu celular, tá bom? Só para contextualizar aqui para vocês. Será que tá gravando, gente? Peraí que eu esqueci se tá gravando. Tá gravando. Então, o que acontece? Há um tempo atrás eu comprei um livro do Kafka chamado A Metamorfose, esse livrinho aqui. E esse livro me deu um certo sentimento diferente, que me lembrou muito quando eu li pela primeira vez Dostoiévski, que é esse sentimento um pouco mais dark, assim, um pouco mais profundo, das profundezas da miséria humana. E esse tema, de certa forma, me atrai bastante. Calma que eu vou explicar. Esse tema da profundeza do ser humano me interessa muito porque eu tenho um certo interesse também na filosofia, no que é o ser humano, no que nós somos, né? O que leva a gente a ser quem nós somos, certo? E foi aí que eu me interessei um pouco mais sobre o Kafka, comecei a pesquisar sobre ele e eu encontrei esse livro aqui, Cartas ao Pai, né? Carta ao Pai, que é um livro que, na verdade, foi literalmente uma carta que o Kafka escreveu para o seu pai, né? Que ele conta um desabafo para o pai dele, e essa carta, na verdade, nunca foi entregue, porque ele tinha muito medo de falar ao pai tudo aquilo que ele sentia. E o pai era muito tóxico com ele, né? Inclusive, ele escreve no final aqui do livro uma resposta do que o pai talvez falaria a ele após ler essa carta. E aí ele responde a resposta, tecnicamente a resposta do pai, né? Que seria para ele. E esse livro me fez refletir muitas coisas, dentre elas foi o fato de que é quase impossível, se eu não posso me arriscar e falar que é impossível, excluir a vida do artista da arte do artista. Como assim? Ao ler essa carta que o Kafka escreveu ao pai, você percebe, e nessa edição também que eu gostei muito, que recomendo inclusive a vocês, que é da LNPM Pocket, que ele conta que cada coisa da vida dele, né, cada parte da carta que ele escreve ao pai, um desabafo de algo que o pai dele fez, tem referência a qualquer obra que ele escreveu, principalmente a Metamorfose. Então, por exemplo, teve uma cena, teve um momento da carta que ele desabafa sobre como o pai dele às vezes explora, né, o trabalho que ele faz pela família, e na Metamorfose aborda esse assunto, ou o fato de que o pai dele chamava às vezes as pessoas que trabalhavam para ele de erva daninha, de insetos, né, que seria em alemão o modo como que o inseto é falado aqui no livro, né? Tem um termo em alemão que eu não vou me recordar agora, mas ele fala também sobre isso. Então, isso me levou a entender que, assim, isso me levou a vários questionamentos, né? Dentre eles, né, como eu já falei para vocês, que a arte não sai do artista e de que às vezes a gente tenta tirar a arte do artista para poder seguir o padrão, para poder seguir a moda ou alguma coisa que as pessoas estão fazendo. E isso tira a essência do nosso conteúdo. Eu acredito que eu gosto muito do YouTube porque eu acho pessoas mais autênticas aqui no YouTube. Geralmente no Instagram, como é uma plataforma que entrega muitas pessoas, as pessoas criam conteúdos para que várias pessoas se interessem, né? Vários públicos que chamem atenção, que tem uma fisgada assim que atraia diferentes tipos de público. E no YouTube, eu sinto que eu tenho uma liberdade e também consumo conteúdos de pessoas que produzem para um público que é deles, do estilo que é deles, né? Eles não tentam agradar todo mundo, pelo menos os conteúdos que eu assisto, né? Eles não tentam entrar numa regra viral, por exemplo, mas eles seguem a essência, eles seguem quem eles são.
E isso é algo que eu quero trazer aqui para o canal também, né? Isso é algo que eu quero trazer nos meus conteúdos também. E eu acredito que cada pessoa deve trazer na sua própria vida, né? O Kafka escrevia sobre o que ele sabia, sobre a realidade dele. E as obras dele, de certa forma não, era um desabafo. Inclusive tem uma frase dele muito boa do livro, que é uma das minhas favoritas. Ele fala assim: minha atividade de escritor tratava de ti. Nela, eu apenas me queixava daquilo que não me podia queixar junto ao teu peito. Era uma despedida de ti, intencionalmente prolongada, com a peculiaridade de que ela, apesar de imposta por ti, corria na direção quando eu terminava. Ou seja, ele expôs aqui que o que ele escrevia falava do pai dele. Por quê? Porque é aquilo que ele vivia, é aquilo que ele era. E, inclusive, antes dele morrer, o Kafka pediu para o amigo dele destruir, queimar todas as obras que ele escreveu, porque ele pegou um desgosto pelas coisas que ele escreveu. Porque talvez ele achasse que não era o suficiente ou que não era interessante. Só que o que tornou o Kafka diferente foi porque ele falou sobre o que ele sabia, pelo que ele vivia, né, o que ele conhecia. Ele não tentou ser alguém que ele não era, sabe? Então, mesmo nas misérias, mesmo na vida dele sendo uma vida que teve um esforço para tentar largar, né, do pai, dessa dependência que ele tinha da aprovação do pai, mas é o que ele era, né? Foi uma luta inteira na vida disso, né? Ele morreu jovem. Então, assim, foi uma vida inteira nessa luta e foi o que ele reproduziu nas obras dele. Então, é interessante porque isso leva ao ensinamento, né, do que a gente tem que reproduzir em nossa vida, nossas obras, né? E que isso é impossível separar, não tem como. E se você separa quem você é do que você faz, você tira a essência daquilo. Então, fica algo robótico, fica algo frio, fica algo que não cria conexão com as pessoas, sabe? Outro exemplo que eu posso trazer aqui em comparação é a Jane Austen, né? Eu tenho um livro dela, tenho vários livros dela, um deles, o meu favorito, claro, Orgulho e Preconceito. Se você comparar a forma de escrita de Jane Austen com o Kafka, é surreal e diferente. Por quê? Porque Jane Austen, eu não cheguei a me aprofundar, mas eu acredito que ela veio de uma família financeiramente bem, né? Ela não passou por nenhuma guerra, não passou por nenhuma prisão, como, por exemplo, Dostoiévski, que chegou a ser preso uma vez na vida. Já passou por guerras, por muita coisa, pobreza. Então, assim, as obras de Dostoiévski são bem profundas, tratam da miséria humana, né? São coisas assim, não é uma coisa fofa. Já a Jane Austen, que teve uma vida que foi bem mais suave comparada ao deles, apesar do preconceito da época, é uma obra mais suave, é uma obra que retrata sobre a época mesmo, né? Então, sobre casamento, sobre como as mulheres dependiam de casamentos para ter algum financeiro, né? Ou sobre paixão, sobre os homens, né? Que tinham homens que não eram bons e tinham outros que raros, mas que se esforçavam pelas mulheres, enfim, aí o Mr. Darcy, aquela coisa toda. Então, as obras dela, né, tratavam de coisas que era do conhecimento dela, da vida dela. Se ela tentasse criar algo que ela não conhecia, provavelmente não fosse ficar bom, né? Então, assim, claro que Jane Austen teve as dificuldades da sua vida, inclusive as obras dela só foram conhecidas após a morte dela, porque descobriram pela letra dela, pela escrita, porque as pessoas tentavam esconder, né, as mulheres que escreviam da época, então só foi descoberta depois, então provavelmente ela deve ter sofrido algum preconceito, deve ter tido muitas dificuldades em relação a isso, mas ainda assim, se você comparar a obra deles, você percebe essa diferença grande, né? Essa sutileza da Jane Austen comparado à profundidade e à tristeza e desespero humano de uma obra do Kafka, né? Então, eu acho que isso me levou muito a refletir como é que eu devo trazer mais conteúdos meus, apesar de eu achar que algumas pessoas não vão se interessar ou vão achar chato ou não vão gostar, mas que eu tenho que trazer essa parte minha pra cá, mesmo com essas minhas inseguranças,
com os meus defeitos, com as minhas limitações, muitas vezes limitações de equipamentos, né, como vocês podem ver, mas que eu tenho que mostrar quem eu sou, trazer a minha essência, sabe? Não tentar ser algo que eu não sou, né? Então, por exemplo, esse vídeo de bate-papo, eu fiquei muito receosa de fazer. Há muito tempo que eu quero fazer, mas fiquei muito receosa, porque eu imaginei que talvez ninguém fosse se interessar por me ouvir. Mas vai que esse vídeo alguém se interesse. Mesmo que uma pessoa se interessa... Se interessa? Não, desculpa. Mesmo que só uma pessoa se interesse, vai valer a pena, porque eu estou colocando a minha mensagem no mundo, né? As pequenas e poucas coisas que eu já aprendi nos meus 20 e poucos anos de vida. Então, eu tô me arriscando aqui, tô tentando algo novo e não sei se vai dar certo, mas eu gosto de conversar, né? Inclusive, foi meu namorado que me incentivou a fazer vídeos falando. Então, tá sendo um passo a mais pra mim aqui no YouTube. Então, eu espero muito que vocês gostem desse estilo de vídeo. Se caso vocês queiram mais ou algum tema específico, vocês comentem aqui também. E queria agradecer para vocês, né? Porque um vídeo meu viralizou aqui no YouTube. Para mim, viralizar é passar da quantidade normal de vídeos que eu tenho, né? De visualizações. Porque, assim, meu canal é pequeno, eu tenho 300 e pouco inscritos. E meus vídeos geralmente têm 100 e pouco, 200 visualizações. No máximo, chegava a uns 500. Só que um vídeo meu chegou a mais de 1.100 visualizações, né? Hoje tava com 1.167, eu acho, visualizações. E isso ainda é um pouco surreal pra mim, porque eu não imagino numa sala falando pra 1.000 pessoas. Imagine 1.000 pessoas vendo meu vídeo, né? Não foi em todos os vídeos, foi somente em um vídeo que isso aconteceu, mas ainda assim, pra mim, isso é algo surreal, tá? Isso é algo ainda que não... Minha mente ainda não processou essa informação, porque pra mim isso é um número gigante. Eu sei que pra algumas pessoas vai ser tipo um nada, mas pra mim é um número gigante e que ainda não me caiu a ficha, assim, sabe? Que 1.000 pessoas se interessaram pelo meu conteúdo. Então, ler Kafka também foi uma mensagem pra mim de que existem leitores, né? Existem público pra cada pessoa, né? Existem pessoas que vão se identificar comigo, existem pessoas que vão gostar do meu conteúdo, assim como também vão existir pessoas que não vão gostar e não vão assistir, ou vão ver e vão sair, enfim, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem seu estilo, tem sua vida, então... Então, assim, é importante, né, nós termos a nossa identidade, o nosso estilo. E fica aí de mensagem pra vocês, né? Se vocês querem fazer algo, faça do seu jeito, não imite as pessoas, assim, se inspire nelas, não imite, não copie, se inspire. Porque a vida tem muito a oferecer, né? As pessoas querem ver a sua mensagem, querem ver a sua arte, por mais difícil que possa parecer, por mais louco que possa parecer, um canal como eu, assim, né, chegar a 1.000 pessoas, imagine você que tem mensagem para dar, que tem alguma arte para o mundo conhecer, né? Então, mostre a sua arte, mostre quem você é, a sua essência e viva a vida, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo aqui. Bate-papo da noite, tá? São quase meia-noite. Meia-noite. São meia-noite. Eu tô gravando agora para aproveitar o silêncio. Mas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso da noite. Se tiveram ideia para esse quadro, inclusive, comentem aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Porque a gente pode dar um nome para esse quadro. O que vocês acham? Acha legal? Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Caso vocês queiram ver mais vídeos desse tipo, como eu já falei aqui, podem comentar aqui algum tema específico que vocês queiram ouvir minha opinião, um bate-papo legal, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado por assistirem até aqui e obrigada por estarem aqui no canal. Tchau. Meu Deus, eu fiz um vídeo de 15 minutos.